glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para levar uma palavra do Senhor ao seu coração, para engrandecer o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas. A Bíblia nos diz que o Senhor é caminho, verdade e vida. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ir até o Pai a não ser através de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que é o nosso Redentor, Ele é que intercede por nós, e a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, Ele também está a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que você está sem saber como falar com Deus? Sabe aquele dia que você está tão triste, que as lágrimas descem pelo seu rosto e você diz, eu queria tanto falar com Deus, mas eu não sei como falar. Sabe aquele dia que você está triste, mas ao mesmo tempo você não sabe por que está triste? É neste dia que o Senhor, o nosso Deus, usa o Espírito Santo para interceder por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Sabe aquelas palavras que falam ao coração de Deus, a qual eu e você não temos como nos expressar? Então, é o Espírito Santo quem tem intercedido por nós. A Bíblia vai nos dizer que à medida que nós vamos buscando dele, o Senhor nosso Deus, ele está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Ele está com sua mão estendida para abençoar as nossas vidas. Segundo Isaías 59:1, ele vai dizer, eis que a minha mão está estendida e eis que os meus ouvidos estão abertos para ouvir a oração. Então, à medida que nós vamos orando, o Senhor nosso Deus, ele vai abençoando as nossas vidas. Então, é por isso que nós não podemos começar esse programa sem estar orando ao Deus protetor, ao Deus salvador, ao Deus libertador das nossas vidas. Então, oremos ao nosso Deus. Querido e eterno Deus, graças nós te damos, meu Senhor da glória, por estar aqui na tua presença. Muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e é através do Senhor que nós encontramos salvação. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado porque o Senhor preparou esse dia para que esse programa pudesse ir ao ar. Pai, eu também te peço por cada vida, cada família, cada um, meu Deus, que está assistindo a programação, que irá assistir no decorrer do dia, no decorrer da noite, no decorrer da madrugada, que o Senhor tome controle, que o Senhor fale com cada vida e que o Senhor leve sabedoria, libertação para a vida de cada um deles. Abençoe todos nós que já estamos aqui no cenário, levando, meu Deus, conhecimento para a população. Que o Senhor tome a primazia de todas as coisas, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. A Bíblia nos diz, eu vou começar com essa palavra grandiosa, onde diz a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Ele vai falar sobre um jovem rico. E muito nos admira que o jovem rico, ele vai chegar logo perto, vai chegar até Jesus e ele vai perguntar para Jesus, Senhor, o que é que eu posso fazer para que eu ande com o Senhor, para que eu te acompanhe? Eu quero te seguir. O que é que eu posso fazer? Nós vamos observar a preocupação que tinha aquele jovem de adorar ao Senhor, a preocupação que tinha aquele jovem de ser grato, de estar sempre agradecendo, de estar buscando da parte do Senhor para com a sua vida. Então, por isso, aquela preocupação dele ir até Jesus. Será que o que eu estou fazendo está agradando o coração de Deus? Será que eu preciso melhorar? Será que já está de bom tamanho aquilo que eu estou fazendo? Ou tem algo que eu preciso fazer melhor? Ou tem algo que eu ainda preciso me desprender para que se torne cada vez um discípulo melhor e maior? O que eu posso fazer? Aí a Bíblia vai nos dizer que esse jovem, ele vai chegar até Jesus e ele vai começar a dialogar com Jesus. Porque deixa eu dizer algo para você, não é difícil dialogar com Jesus. A dificuldade que tem é o homem querer dialogar com Cristo. Não Cristo conosco, porque ele está com os ouvidos abertos todos os dias e todos os momentos para ouvir quando eu e você queremos falar. Então não é a dificuldade, não é o Senhor ouvir. A dificuldade é o homem querer falar, é o homem querer compartilhar, é o homem querer chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu estou no caminho certo.
Eu estou realmente acertando? Minhas decisões têm sido assertivas? Como é que está o meu comportamento? Então, a dificuldade é maior do homem para com Deus. E ele diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha só, a Bíblia vai nos dizer que este jovem, ele vai chegar e vai dizer: bom mestre, o que é que eu preciso fazer para que eu tenha a salvação, para que eu entre na vida eterna? Jesus logo vai o repreender e vai dizer: por que tu me chamas de bom? Bom só tem um. Eu imagino que naquela hora que Jesus estava dizendo, ele estava dizendo: bom só tem um, o meu Pai que me enviou. E aí ele vai dizer: o que é que eu tenho que fazer para que eu possa entrar na vida eterna? Aí Jesus, ele vai falar: obedeça os mandamentos. Você precisa obedecer os mandamentos. E aí ele vai começar a falar. E ele perguntou: quais? Quais os mandamentos? Que mandamentos são esses que eu preciso estar obedecendo para que eu possa entrar na vida eterna? Aí Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. O Senhor começa a responder aquilo que ele estava perguntando. O que é que eu tenho que fazer? Quais são os mandamentos? O que é que me afasta do Senhor? Aí o Senhor vai dizer: olha, o que afasta o homem de mim é roubar, é matar, é se prostituir, é adulterar, é levantar falsos testemunhos. Tudo isso se afasta o homem do caminho da verdade. Aí ele vai dizer: honrar o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, esses dois mandamentos: honre o teu pai e honre a tua mãe. E em outras passagens a Bíblia vai nos dizer que honre teu pai e honre tua mãe para que se prolongue os dias de vida na terra. A Bíblia nos diz que nós precisamos honrar pai e mãe. E a Bíblia também vai nos dizer: ame o próximo como você ama a você mesmo. Como é difícil amar o próximo. Mas a Bíblia está nos dizendo que é um mandamento. Nós precisamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, foram esses mandamentos que o Senhor detalhou naquele momento para a vida daquele jovem. Mas o jovem respondeu: tudo isso eu tenho observado. Que me faltas ainda? Aí a Bíblia vai nos dizer que quando ele disse tudo isso eu tenho observado, então ele já estava honrando o pai, honrando a mãe, ele já estava amando o seu próximo. E tem próximo que não é fácil amar, é por isso que a Bíblia também vai nos dizer que quando você não puder amar, suporte-o. Você tem que suportar. A Bíblia vai nos falar também sobre isso. Nós devemos estar amando o nosso próximo e nós devemos querer o bem para o nosso próximo, como nós queremos o bem para nós mesmos. Ele disse: mas tudo isso eu já faço, o que é que eu tenho que fazer? Aí ele disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dar aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A Bíblia vai nos dizer que ele foi no ponto fraco, o Senhor vai tocar. Ele já tinha se desprendido para amar o próximo, para honrar o pai e a mãe, para adorar a Deus em primeiro lugar, diante da mente dele. Mas só que ainda tinha algo que estava prendendo a vida desse jovem. Ele ainda estava colocando em primeiro lugar os bens que ele tinha. Ele ainda estava com o coração apegado àquilo que a traça e a ferrugem pode corroer. Então ele estava ainda apegado àqueles bens materiais. E o Senhor estava mostrando para ele, não era que o Senhor queria que ele ficasse pobre, mas o Senhor estava mostrando para ele: olhe, filho, onde você precisa mudar, onde você precisa tomar uma decisão assertiva. Aqui você precisa mudar. Você ainda está colocando os seus bens materiais acima de mim. Você ainda está amando, mas os seus bens materiais
além de mim. Então, por isso que a Bíblia vai nos dizer, olha, eu quero que você vá lá, venda todos os seus bens, dê aos pobres e venha, para que você assim possa estar livre, de coração livre, para que você possa me seguir. O que é que as Escrituras está dizendo? As Escrituras, ela aqui não está sendo contra a riqueza, ela não está sendo contra a você que tem uma vida bem-sucedida, mas a Bíblia aqui está mostrando que mesmo você sendo rico, tendo uma vida bem-sucedida, você não pode estar com o seu coração voltado para a riqueza, além do Senhor. Você pode ser rico e você pode viver em a novidade de vida, em retidão de vida diante do Senhor, colocando em primeiro lugar o Senhor acima de todas as coisas, porque a Bíblia nos diz que à medida que nós colocamos o nosso Deus acima de todas as coisas, o restante Ele vai prover na nossa vida, Ele vai prover em todas as áreas da nossa vida. Então, não esqueça, você pode ter tudo, você pode ser quem você quiser, mas acima de tudo, lembre sempre de agradecer, de ser grato ao Senhor por aquilo que você tem, até pela riqueza que você tem, pelas as conquistas que você tem e está tendo e terá na terra. Sempre não coloque o seu coração voltado para as riquezas, nem voltado para as conquistas, mas lembre sempre, foi o Senhor quem me deu. Isso aqui, tudo que eu tenho, essas conquistas, todas essas vitórias, toda essa riqueza, quem me deu foi o Senhor. Sempre lembre de ser grato ao Senhor, para que o Senhor possa abençoar a sua vida cada vez mais. Fica essa palavra ao seu coração e que o Todo-Poderoso continue abençoando você. Vamos de louvor e daqui a pouquinho nós estamos de volta no segundo bloco da nossa programação com Joseph. Eu queria que fosse agora a hora de viver os sonhos que sonhei, mas tudo tem um tempo certo e nada foge do controle do meu Deus. Mesmo que tudo pareça longe, ainda assim consigo crer que Deus pode fazer. Mas o difícil é esperar o tempo em que tudo irá acontecer. Calma, coração, espera no Senhor, que essa noite vai passar. Calma, coração, que o tempo de sorrir está chegando. Você só tem que confiar no tempo de Deus. Todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz. No tempo de Deus, os seus sonhos se tornarão reais. No tempo de Deus, no tempo de Deus, sua família irá se entregar no altar. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar. No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. Enquanto o tempo não chega, só me resta adorar. Calma, coração, espera no Senhor, que essa noite vai passar. Calma, coração, que o tempo
sorrir está chegando. Você só tem que confiar no tempo de Deus. Todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz. No tempo de Deus, os teus sonhos se tornarão reais. No tempo de Deus, no tempo de Deus, sua família irá se entregar no altar. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar. No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. Enquanto o tempo não chega, eu te convido a adorar. No tempo de Deus, todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz. No tempo de Deus, os seus sonhos se tornarão reais. No tempo de Deus, no tempo de Deus, sua família irá se entregar no altar. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar. No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. Enquanto o tempo não chega, só me resta adorar. Estamos começando a partir de agora Entrevistas. Ô maravilha de Deus, e voltamos no segundo bloco da nossa programação e estamos com ele, com Joseph. Hoje nós vamos com um tema bastante relevante, onde nós vamos estar falando sobre arquitetura com propósito, quando o design toca a alma. Eita, e eu quero ouvir ele falar. Joseph, eu quero que você sinta-se à vontade, faça de conta que você está em casa, olhe para a câmera, eu quero que você se apresente, quem você é. E eu quero começar perguntando sobre esse tema aqui, arquitetura com propósito, ó, né? E quando o design toca a alma, me fala um pouquinho sobre esse tema. Me fala primeiro quem é você, que os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos assistir, elas querem saber também. E eu quero que você me fale um pouquinho, decorra um pouquinho sobre essa arquitetura com propósito. Que honra estar aqui hoje, né? Então, primeiramente, agradecer esse convite imenso, porque falar sobre arquitetura e sobre design que toca a alma me deixa muito feliz. Que bom. E a palavra que a senhora trouxe já no início sobre essa questão de Deus, ele está atento a ouvir o que a gente pede, é muito sobre o que o design fala, né? Sobre Sim. o que toca a alma, né? Então, a arquitetura de propósito, ela fala sobre, ela distingue, né? O que é função Sim. e o que é estética. Então, ela tem um objetivo claro, que é justamente, como o próprio nome já diz, que é dar um propósito àquilo que é a arquitetura. E eu me chamo Joseph, como todo Sim. mundo já sabe aqui na entrevista, e eu sou formado em arquitetura e urbanismo pelo Departamento de Arquitetura, lá da Universidade Federal de Sergipe. Sim. Também sou técnico em edificações pelo Instituto Federal de Sergipe e tenho especialização em arquitetura imaginativa por Harvard. Então, tudo contribuiu para que no final pudéssemos estar com esse grande objetivo, que é trazer a arquitetura de propósito, que é uma discussão contemporânea, Sim. ela é nova, Sim. então ela surge em 2010 e aí vem sendo estudada na academia, como a gente pode realmente trabalhar a arquitetura para um objetivo final, seja ele sustentável, seja ele relacionado ao emocional, e aí é o que toca a alma de fato, Sim. que é quando a gente utiliza a arquitetura para que ela desperte emoções em uma pessoa.
Então, a gente tem que entender que a arquitetura ela é feita para servir. Sim. A arquitetura ela está ali para atender às necessidades humanas. Então, quando a gente tem um abrigo, uma casa, para se proteger do mundo externo, ali está a arquitetura. Sim. Engenharia, ela vai concebir para que aquela arquitetura fique em pé. Mas a concepção por trás daquele projeto é o arquiteto. E assim, eu acredito muito na vertente do arquiteto, ele tem que ser muito otimista e muito curioso. Então, o que acontece? Se tivesse uma profissão... Você tem essas duas virtudes, Eu Joseph? tenho. Eu carrego comigo tanto essa questão do otimismo, Sim. quanto a questão da curiosidade. Por quê? A fé. Sim. A fé é a certeza daquilo que a gente não enxerga, mas a gente tem a certeza que aquilo vai acontecer. Sim. Então, se tem uma profissão que pode enxergar a fé de maneira material, tangível, é o arquiteto. Porque a gente olha para um terreno e a gente enxerga um prédio, quando as pessoas só veem mato. Quando a gente pega um projeto, a gente tá com um papel na mão e a gente sabe que aquilo ali vai se materializar em um ambiente onde as pessoas vão viver, vão morar, vão estar, vão tocar. Então a gente enxerga algo que as pessoas ainda não enxergam. Então eu acredito que o otimismo em ver um terreno ali, um campo, e depois que aquilo vai se materializar em algo, é a certeza das coisas que não se vê. Então a gente até tenta explicar para as outras pessoas, sim, né? sim. Para o cliente, por exemplo, a gente diz assim, aqui vai virar uma casa, aqui vai virar... E a gente explica, às vezes a pessoa não consegue entender, a gente faz uma representação, mas a gente quando olha, a gente já enxerga aquilo, a gente já sente as pessoas ali dentro. E eu acho que fé é isso. A questão da curiosidade é justamente porque a gente é curioso, o arquiteto ele é inquieto, ele vê as coisas e ele fala, isso aqui pode melhorar. Essa casa pode virar um prédio, essa forma de sentar numa cadeira, a gente desenvolve uma cadeira específica, então tudo vai moldando conforme a sociedade e a gente tá ali ajudando a construir. Então acho essa curiosidade de descobrir novos materiais, dessa inquietude que a gente tem de construir cidades, né? Porque o arquiteto ele também é urbanista, então Sim. tudo passa por essa questão do desenho, do pensamento. Então eu acredito que eu tenho essa virtude e eu carrego ela comigo, né? Então a arquitetura de propósito é isso. É eu distinguir o que é estética, que é o o belo, a Sim. busca pelo belo, Sim. do que é funcional. Porque no final das contas, uma casa é feita pra morar. Sim, ela não é feita sim. pra festejar, por exemplo. Sim. Ela, no final das contas, tem que chegar em casa, tem que dormir, tem que cozinhar. Então, a gente pega a estética e a função e cria um propósito. E aí é que surge essa questão do Casa Cor, Sim. que é o quarto de oração, né? Que é a arquitetura de propósito, literalmente na prática. Então, o ano passado, eu visito o Casa Cor, daqui de Sergipe, Sim. e eu sinto um tocar de Deus no coração. Naquele momento, ele fala que queria fazer algo. Ele queria estar presente no Casa Cor. E aí eu coloquei no meu coração e eu disse, Deus, se algum dia eu estiver no Casa Cor, o primeiro projeto que eu quero fazer, mesmo não tendo isso no master plan, é um quarto de oração. Porque o Casa Cor, ele tem o master plan, que são os cômodos de uma casa. Então Sim. tem cozinha, tem um banheiro, o quarto da filha, o quarto do filho, o quarto do casal. Mas não tinha um quarto de oração no master plan. Então seria um cômodo novo que eu iria propor. E aí eu falo isso pensando que seria daqui a uns 10, 20 anos, quando eu já fosse um arquiteto, assim, um pouquinho mais idoso, né? Mais na frente. Porque é quando a gente chega no Casa Cor, a gente já tá com a carreira muito, mas muito consolidada. Sim. E aí, em questão de 7 meses, mais ou menos, número da perfeição, Sim, conseguiu sim. pegar aí mais o time, Uhum. Deus dá a resposta. O convite chega. E aí eu tenho a oportunidade de propor um espaço para o Casa Cor. Então aí eu vou fazer a visita lá na obra, no open house que eles chamam. Sim. E me oferecem 2 ambientes, porque o ambiente não é a gente que escolhe, são eles que, de acordo com seus trabalhos, eles veem o que o arquiteto tem mais aptidão. E aí vem o convite da bilheteria, de assinar o ambiente da bilheteria e de assinar o último ambiente, que era o outdoor living. Sim. Então eu tinha o alfa, que era o primeiro ambiente Sim. do circuito, e o ambiente 25, que era o ômega. E aí, se a gente fizer as contas, 2 mais 5 é 7, número da perfeição. E aí eu lembrei, não, os últimos serão os primeiros. E aí eu falo, não, Deus, eu vou ficar com esse ambiente, eu não vou querer o primeiro, eu vou querer o último. E aí as coisas acontecem. E aí nesse espaço, que é uma área externa, onde eu só tinha uma parede, era literalmente uma parede, chegam outros arquitetos veteranos e falam assim, nossa, você vai começar agora no Casa Cor, já vai pegar um ambiente de construção, do zero você tem que subir cobertura, subir parede, e eu acredito sim. Alguns falam que
primeiro você dá o passo, depois Deus coloca o chão. Eu já sou um pouco mais radical. Eu acredito que para onde Deus aponta, ele paga a conta. Então eu tinha certeza que tudo iria dar certo. Eu não contava com chuva, não contava com esse sol imenso que a gente tem em Aracaju. Mas no final das contas, os desafios aconteceram e eles fazem parte, porque é o processo de construção. Sim. Ele faz parte para dizer assim, os desafios eles chegam na nossa vida e a gente desanima, né? As pessoas, elas acham que, nossa, isso aqui tá pesado. Não, gente, os desafios, eles acontecem porque é pra Deus ele dizer pra você que ele está ali com você. Que aquela vitória que aconteceu, aquele momento que você passou, que foi muito pesado, você não venceu por conta das suas forças. Você venceu porque Deus estava contigo. E ele está com a gente. Ele está o tempo inteiro. Então, quando a senhora traz aquela palavra no início do programa, falando que ele está atento a ouvir, e aí eu lembro de 2024, no qual eu tava no Casa Cor de Sergipe. Eu coloco as plantas dos meus pés e eu creio muito nisso. Sim, eu creio que onde eu coloco a planta dos meus pés, eu conquisto, vai prosperar, vai dar certo. E Deus faz acontecer. Que maravilha. E eu coloquei as plantas dos meus pés no Casa Cor 2025, já com a certeza que eu iria estar no Casa Cor. Eu não sabia quando, eu não sabia qual Casa Cor, eu sabia que eu iria estar. E os planos de Deus, eu costumo dizer que ele é o tempo dele. Sim. Ele não se atrasa para as coisas dele. Então as coisas deles vai acontecer no momento exato que está previsto para acontecer. Não é no meu tempo. Sim. Não é no tempo meu, da senhora pastora. Sim. É no tempo dele. Verdade. E ele é justo para fazer as coisas acontecerem. Então ele é fiel. Então, se ele diz que algo vai acontecer, vai acontecer. E aconteceu em 7 meses, basicamente. Chega o convite, eu tô com um ambiente completamente externo. Com os patrocinadores, eu não tinha os patrocinadores para chegar com o ambiente. Então, eu converso com um parceiro aqui, um outro parceiro chega com as tintas. E aí, o ambiente vai tomando forma. Eu apresento o projeto, eu entro no Casa Cor, apresento meu projeto em questão de 2 dias, enquanto os outros arquitetos, desde o início do ano, já tinham o projeto pronto. E aí eu mando para São Paulo, porque a curadoria tem que aprovar, do Casa Cor Nacional, e aí eles liberam o meu ambiente. E aí eu consigo trazer uma jornada em 3 momentos. Que é o outdoor livre, é na verdade uma sala ao ar livre, né? Então eu começo o primeiro momento, onde eu reúno a família ao redor de um fogo de chão. Então ali as memórias pulsam e acontecem. Depois o segundo momento, onde eu tenho a mesa. Então eu penso na mesa como um momento de partilha, de comunhão. Então aí eu resgato aqueles momentos que os povos bíblicos estavam no deserto. E aí eu tenho as refeições acontecendo à mesa. E embaixo eu uso uma cortina romana justamente para referência da tenda, justamente do que está na Bíblia. E a cor que vem por trás disso é um tom de terra, como se fosse a areia do deserto. Então esse é o segundo momento ali do ambiente. E o terceiro momento é o altério, que é o quarto de oração. Altério, ele vem do latim, significa outro, significa o altar. E eu acredito muito nessa questão do quarto de oração como um espaço de falar com Deus. Sim. E a gente já tinha antigamente o oratório, vem da nossa cultura um pouco mais religiosa esse trabalho, só que agora vem o quarto de oração como um cômodo de fato, no qual eu posso, como uma pessoa sozinha, entrar lá, ou com 2 pessoas para orarmos juntos, porque a palavra de Deus diz que quando um ou mais estiverem reunidos, né, ele se fará presente. Então eu penso em um ambiente super limitado, de 1,60 m, que cabe 1 a 2 pessoas, no mais forçadamente assim 3 pessoas, mas como um espaço de comunhão, um espaço que é cheio de referência bíblica. Então eu coloco uma porta de correr, no qual ela sela a porta, e aí eu lembro daquele momento que tem a passagem bíblica, que você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o teu aba. Então, é uma referência forte, é uma referência simbólica. Depois eu coloco lá na maçonaria uma passagem justamente da referência da porta, né? Que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, senharei com ele e ele comigo. Então, eu coloco, inclusive, essa passagem bíblica lá, e essa passagem bíblica, ela tá desgastando, de tanto que as pessoas tocam nela para ler. Então, no local onde as pessoas colocam o dedo, a passagem já foi desgastando. Então isso significa que tá tocando. É um design que toca a alma. Sim. E o propósito de trazer o quarto de oração, o primeiro quarto de oração, em 38 anos de história do Casa Cor, do Brasil inteiro, surge em Sergipe por um jovem
no endereço emblemático, que é o Palácio de Veraneio do Governador. Então, é o centro do poder, querendo ou não, onde as decisões acontecem. Inclusive, a gente tem as fotos do ambiente, no qual a gente remete justamente essa... Vocês podem ver que é uma área externa, então tem um momento da partilha ali, a mesa em pedra, eu tenho os tons de verde que remetem ao Jardim do Éden, e ali ao lado eu tenho a portinha sigela, abrindo, que é a do quarto de oração. Então eu estou ali no momento da partilha, na mesa, reunido com a família, e eu tenho um momento que eu posso me conectar com Deus. E eu trago esse quarto de oração, ali, dentro do quarto de oração, tem umas aquarelas que são passagens bíblicas materializadas. Sim. E ali em cima eu tenho a primeira aquarela, é a obra E ele andou sobre as águas, que é um sinônimo de fé, é muito forte. E logo embaixo eu tenho o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então essa mulher, ela converte a cidade inteira depois desse encontro, e é o primeiro momento que Jesus diz para alguém quem ele é. Eu sou a fonte da vida, se você beber dessa água você não sentirá mais sede. E logo embaixo eu tenho um quadro maior, que são faixas em tons de cinza e ficando preto. E essa obra, ela significa os céus fechados. Então quando eu estou esperando uma bênção e ela não chega, é porque os céus em cima da cabeça, eles estão fechados. Então eu preciso orar, eu preciso jejuar para que esses céus se abram e essa bênção seja alcançada. E não teria obra melhor para estar como neste quarto de oração, num espaço de fé, de guerra, né? Alguns estão intitulando como quartinho de guerra. Outros já estão intitulando como um refúgio da ansiedade nos tempos contemporâneos. Então é um espaço que eu, nessa vida moderna, tem um local para se conectar com Deus. Aqui a gente tem um pouquinho do ambiente, onde é a entrada, né? Então aqui eu tenho a vista da parte do fogo de chão, olhando a amplitude do ambiente. Então ali eu tenho aquele macramê. Sim. Esse macramê, ele foi feito pelo artesã em Aracaju. E ele é feito de fios, né? São 450 metros de fios. E por que eu coloquei esse macramê justamente ali em frente à mesa? Porque é uma jornada em 3 momentos o ambiente. O primeiro momento é o fogo de chão, o segundo momento é a partilha ao redor da mesa, e aí o terceiro momento é o quarto de oração. Então eu precisava de uma transição da partilha para o quarto de oração. E aí eu trago esse macramê, que é como se fosse um tecido rasgado, e aí ele é simbólico, porque a referência é como se fosse o véu do tabernáculo se rasgando, e eu tendo acesso ao sagrado, a Deus, né? Então é como se fosse a transição. Aí eu tenho o quarto de oração, é uma vista, então eu tenho essa porta, né? Esse painel em madeira é uma porta de correr, então quando eu fecho, eu selo, ele fica ali escondidinho. Quando eu preciso, eu abro, entro, faço minha conexão com Deus. E aí eu pensei no ambiente cristão, porque precisa ser geral. Então do lado direito eu trabalho a religião católica, então é um espaço dedicado para eles, e do lado esquerdo uma parte relacionada ao evangélico, né, ao cristão mesmo protestante, porque eu precisava que o quarto de oração ele tivesse uma linguagem universal. Eu queria que o espaço cristão estivesse dentro da Casa Cor. Eu queria que esse resgate, que foi o que Deus colocou no meu coração, tivesse esse resgate da autoestima do cristão, de poder chegar para o arquiteto e falar, eu quero um quarto de oração no meu projeto. Então, um projeto de arquitetura, aqui a gente tem uma visão mais ampla, né, da partilha, do momento da mesa, e lá ao fundo ali, encerrando o circuito, o quarto de oração. Então, o meu ambiente, ele é o último ambiente do Casa Cor, do circuito privado, e ele encerra com o quarto de oração ali, para a pessoa chegar e fazer aquele impacto, aquela surpresa maravilhosa de eu não esperava isso. Então muitas pessoas passam por lá e dizem, eu nunca vi isso no Casa Cor, eu não esperava um quarto de oração no Casa Cor. E Deus, ele faz esse chamado pra gente, em cada profissão, você tem como falar de Deus, você tem como levar a mensagem dele, porque a profissão, ela tá no mundo. E ele pede para que a gente seja sal na terra. E eu acredito que quando a gente come um churrasco, e aquele churrasco ele tá sem sal, a gente já fala, não tá temperado. Então, quando ele diz que a gente tem que ser sal na terra, a gente tem que estar no mundo, levando a palavra, evangelizando. Não como um pastor, porque se fosse pra gente ser pastor, a gente estaria na igreja fazendo esse id, né, de cuidar de ovelha, de estar ali realmente pregando a palavra. O que ele quer é que a gente seja referência no nosso ambiente de trabalho. Então você pode fazer isso sendo enfermeiro, você pode fazer isso sendo um arquiteto. Então Deus, ele toca no meu coração, e aí a gente faz as coisas acontecerem, porque eu acredito que o que ele quer é pessoas atentas
atentas ao chamado. Então ele quer que você esteja ali, disponível para fazer o que ele acredita que você precisa fazer. Então se você está disponível, ele vai sempre te colocar nos locais exatos, na hora certa, para que as coisas aconteçam, porque a palavra precisa chegar em mesas, Sim. que até então nunca chegaram. chegar. Então, naquela mesa do Casa Cool, naqueles arquitetos renomados, de anos de profissão, a palavra nunca tinha sido alcançada. Ô, Joseph, aí você me faz lembrar, eu vejo essa, né, esse entusiasmo seu, né, falando, você me faz lembrar de duas coisas. Quando você falou do céu escuro, você me faz lembrar, né, que nós precisamos estar em oração, que o céu está fechado. Sim. Você me faz lembrar da passagem de Daniel, Sim. né? Quando Daniel ora, o Senhor manda levar a resposta, mas os céus estavam fechados, o anjo volta e vai haver uma guerra para que venha abrir, para que a resposta venha chegar. A importância que nós não devemos desistir. Exato. Precisamos estar sempre orando. Daniel, como era um homem sábio, ele disse, eu não vou desistir, eu vou continuar insistindo, e a Bíblia vai nos dizer que dentro de 21 dias a resposta chegou, mas ele não ficou quieto, ele ficou sempre em oração, buscando da presença do Senhor, jejuando, fazendo a vontade dele. Quando você me fala sobre chegar em mesas, né, em lugares, em pessoas, né, a qual não chegou, aí você me faz lembrar de Pedro e de Paulo, Sim. né? Pedro chega para os judeus, Paulo vai chegar para os gentios e vai chegar para os doutores, para os governadores, para lugares onde Pedro não poderia chegar. Pedro poderia chegar em outros lugares, mas Paulo, ele poderia chegar em determinados lugares. Então, o Senhor, ele vai usar dos seus artifícios, vai usar das suas estratégias para estar direcionando cada um com seu propósito, de dizer, você vai anunciar para tal povo, você vai anunciar para tal povo, e assim o evangelho, ele vai crescendo, ele vai expandindo, independentemente de ser um povo ou outro povo, o importante é o evangelho ser divulgado. Exato. O importante é a mensagem ser compartilhada, a mensagem, né? Ela chegar naquele coração que está sofrendo, sim, ele chegar sim. no coração da pessoa que está precisando daquela Sim. palavra, e a gente tem que estar pronto, né? Porque nós somos guerreiros, né? Sim. Então, o pastor, ele querendo ou não, está ali Sim, comandando um exército, sim. e nós somos soldados. Então, nós somos guerreiros em plena guerra. Então, a Sim. gente usa a nossa profissão para levar a mensagem. Então, cada alma, porque o objetivo é ganhar alma. Sim. O objetivo é você levar a mensagem, ganhar a alma, Sim. salvar aquela vida. E isso você faz em qualquer lugar. Com Você faz no certeza. ponto de ônibus, você pode fazer no banco do Uber, você Sim. faz na fila de um cinema, na fila da lotérica. Você tem que levar a mensagem. Não é uma mensagem de dor. Isso. É a boa nova. Isso. É a boa nova de que você pode ser salvo. Tem uma pessoa que pode te salvar. E é Jesus. Ô, Então- José, quer dizer, o véu foi rasgado. Exatamente. O véu foi rasgado, agora qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar. E a gente precisa levar a mensagem. E, inclusive, quando a senhora fala sobre essa questão dos governadores, Sim. lá tem, no Casa Cor, né, na inauguração, o governador foi Sim. à visita, a primeira-dama também foi à visita, e lá estava o quarto de oração. E os dois puderam vivenciar aquela experiência, ter aquele contato mais próximo. E, inclusive, ela gostou tanto, porque naquele momento da correria ela não conseguiu visualizar o ambiente por completo. Sim. Então, depois ela retorna numa visita completamente inesperada. E estávamos lá, recebendo a primeira dama, completamente, sem nada de formalidades, Sim, porque sim. ela queria realmente ver aquele espaço Sim. novamente, porque ficou no coração dela. Maravilha. Então, eu preciso ver, porque o espaço ele vai ficar durante 2 meses, né? A gente já tá chegando no finalzinho. Oh. Inclusive, o Casa Coelho vai até o dia 30 de novembro. Estão todos convidados. A abertura lá é às 16 horas, vai Sim. até às 10 horas. Mas ela tinha certeza que aquele ambiente não vai ficar. Então, ela precisava ter essa segunda visita. Então, ela retorna, ela fica emocionada, ela tira foto, porque é algo, querendo ou não, que surge no menor estado do país, Sim, né? Da federação, sim, que é sim. Sergipe. Sim. Vai pro Brasil inteiro por um jovem arquiteto. Que Poderia ser maravilha. qualquer arquiteto. Qualquer arquiteto poderia fazer isso. Só que Deus, ele quer que você esteja atento ao Sim. que ele pede, Sim, entendeu? sim. Então, isso serve para qualquer profissão.
você precisa estar atento ao que Deus pede e ter a fé de fazer a coisa acontecer, né? De seguir em diante. Deus, ele vai prover, as coisas acontecem porque você tá na direção do que ele colocou no seu coração. E aí a gente tem essa presença da primeira dama lá no quarto de oração. O vídeo dela viraliza também, então a gente tem um surto não, mas a gente tem uma sequência de vídeos que viralizam sobre o ambiente. Começa no primeiro momento um vídeo que era do quarto de oração, a porta se abrindo, e aí a câmera desliza só pelo quarto de oração. E aí esse vídeo ele tem mais de 10 mil visualizações em menos de 24 horas. Aí depois tem o vídeo da primeira dama, que viraliza também. Aí depois a gente tem uma blogueira da comunidade católica de Salvador, que vai visitar o Casacô e do nada ela se depara com o quarto de oração. E aí esse vídeo viraliza. E aí a gente tem muitas pessoas fotografando o ambiente. Deus é maravilhoso. E a palavra dele, querendo ou não, chegando nessas pessoas, que é o mais importante. E aí no final, já a gente sem imaginar muito, porque Deus, ele surpreende. Sim. Aí a gente tem um vídeo que chega a 400 mil visualizações, que é um vídeo que no qual eu apresento o ambiente e aí vem o parceiro, que é a Flora, né? Que era a pessoa que entrou com a marcenaria. E Deus, ele escolheu até a madeira que fica no altério. Porque eu iria fazer numa madeira mais, num custo menor. E aí Deus fala, ele diz assim, eu não quero essa madeira. Eu quero a madeira X no tom de amêndoa. Eu quero aquela madeira. Que só aquela madeira, o projeto dela de execução era 40 mil reais. E aí chega um parceiro, um patrocinador e fala assim, eu vou fornecer todo o material para fazer o quarto de oração. E aí a gente muda do Pinus, que era uma madeira mais em conta, para essa madeira em tom de amêndoa, que dá esse resultado, que dá esse efeito, e é justamente esse vídeo que viraliza, né? Dos 400 mil visualizações. Então, quando ele quer, ele vai colocando, ele escolhe, ele fala com você como uma pessoa. E ele coloca as pessoas certas, ele escolheu. Eu digo assim, eu encho o coração e falo, Deus escolheu o tom de madeira, a madeira específica que está ali no quarto de oração, ele escolheu. As obras que estão no ambiente, elas fazem parte de uma coleção de 6 aquarelas. E todas as aquarelas, elas são passagens bíblicas materializadas. Teve até uma foto que mostraram agora no programa, que mostrou no programa, que é uma foto que está o sofá e 2 passagens bíblicas. Sim. Aquelas passagens bíblicas, elas foram colocadas ali justamente no momento do fogo de chão. É esse? Exatamente. Isso. Então ali eu tô recebendo os familiares e amigos ao redor do fogo de chão, e eu tenho esse sofá e tenho essas 2 passagens bíblicas. A primeira é o momento que a mulher toca nas vestes de Jesus e ela é curada. E o segundo é o lava-pés. Porque não tem nada melhor como a simplicidade e a humildade de Jesus, a gente poder receber isso e espalhar para quem está no nosso entorno, né? Então, como era um ambiente para receber pessoas, que era o primeiro momento, eu queria essa mensagem. Eu queria aquilo ali no centro das discussões, no centro das conversas. Então, eu realmente imaginei um ambiente feito para uma família cristã. Eu imaginei realmente uma área externa feita para uma família cristã, porque as conversas, elas acontecem nessa área externa, as comidas, o churrasco, o jantar de uma noite, um pós-culto, ou então aquele almoço do domingo, quando depois todo mundo vai pro culto. Então eu queria realmente um ambiente cristão. Que maravilha. Dentro do Casacô, lançando tendência. E aí, agora, recentemente, antes de vir pro programa, a gente teve a feliz notícia de saber que, inclusive, uma grande rede aí de decoração aqui do estado estavam com quadros com temas religiosos. Então, isso é saber que a mensagem chegou na ponta, porque algo que me incomodava anteriormente era ver artefatos que estavam chegando nos lares das pessoas como itens de decoração, e a gente sem saber a origem daquilo, era de outros tipos de religiões, e aquilo estava entrando dentro do lar cristão sem saber, como peça de decoração. Isso me incomodava. E aí, quando a gente vê o Casacô trazendo essa proposta de um ambiente cristão, e aí eu chego agora soube dessa loja que praticamente todos os quadros estavam com temas religiosos, estava lá Jesus, a figura do leão, coisas relacionadas à nossa religião. É saber que realmente a mensagem está chegando na ponta, está chegando na onde precisa chegar, que é no lar de uma pessoa cristã, que precisa ter um ambiente cristão, de fato, em casa, e que de alguma forma estava levando decoração, que ele nem sabia o significado.
Que muitas das vezes estava atraindo maldição. Exatamente. E aí esse era o meu receio, essa era a minha preocupação também. E graças a Deus teve essa oportunidade de chegar na ponta, né? Então eu acredito que foi uma missão que Deus colocou no meu coração. Ainda tem outras missões aí pela frente. Sim, sim. Mas eu confio muito que tudo vai dar certo. Tudo sempre dá certo. Sim. É desafiador. Mas é um coração, como a gente falou no make-off, né, pastora? Que o coração tem que estar cheio de gratidão. Sim, sim. A gratidão Sim. eu costumo dizer que é o combustível, né? A gratidão é o sorriso do coração. Sim. Então, quando a gente tá grato, as coisas acontecem por naturalmente. Sim. Então, Deus, uma coisa interessante, Sim. se você perguntar para um pai, um filho, eu vi recentemente isso, que um filho queria competir. E aí o pai não vai dar uma medalha para um filho. Não. Ele vai dar o tênis. Sim. Para o filho correr. Então Deus, ele é da mesma forma, ele é um pai, ele cuida, né? Então, se você tem um sonho, você tem um desejo, ele vai dar as ferramentas para que você alcance o objetivo. Ele não vai te dar o objetivo de mão beijada. Sim. Ele vai te ajudar a alcançar o objetivo. E você precisa ter a fé, que é a certeza das coisas que não se vê. Que aquilo já aconteceu. A certeza não é que vai acontecer. É que já aconteceu. Você tem que ter a certeza de que você já toca aquilo, você já respira aquilo, você já sente o cheiro daquilo. Então, é essa certeza. Fé é isso. Então, quando ele manda a gente ter fé, é para que a gente consiga visualizar aquilo no presente. Porque Deus, ele não enxerga passado, presente e futuro. Não. É tudo uma coisa só. Sim. Então, quando a gente tá vendo algo no futuro, você já está vendo errado. Isso. Você tem que estar vivendo aquilo no presente. Que maravilha! O que eu vou ficar para perguntar para você é: quais os desafios você enfrenta ao tentar criar espaços que comunicam propósitos e emoção? Os desafios é justamente a gente confiar na palavra. O desafio num projeto como esse, né, de design que toca a alma, é um estudo que você tem que fazer. Sim. E você tem que ter o cuidado, né, da curadoria. O que é a curadoria? É a seleção de objetos e de itens, né? Então, sim, no caso do altero, do quarto de oração, cada passagem bíblica, ela foi materializada em aquarela. Sim. Então, eu tinha que ter um cuidado de qual era a palavra que iria, assim, querendo ou não, contextualizar, sim, naquele ambiente. Sim. Então, como eu falei anteriormente, no momento da família reunida ao fogo de chão, eu coloquei o lava-pés, sim, porque era uma questão de simplicidade, de humildade, do receber. No momento da partilha, na hora da mesa, tem uma aquarela que não vai conseguir visualizar aqui, mas é o momento que Jesus divide o pão e o vinho. Sim, sim. Então, sim, foi intencional. Porque, sim, se a pessoa, o visitante, passasse por aquele momento, o primeiro momento, e não visse aquela passagem bíblica, ele iria ver na hora do gourmet, ali no momento da mesa, aquela passagem bíblica. E no altero, no quarto de oração, eu coloco passagens relacionadas a atos de fé. Então é a obra Ele Andou Sobre as Águas, o encontro de Jesus como Ele é do poço, os céus fechados, porque realmente é uma guerra espiritual. Sim, a gente tá ali, sim, a gente vai para um quarto de oração, às vezes só para conversar com Deus, para se comunicar com Ele, para fazer o devocional, mas às vezes a gente entra no quarto de oração para guerrear. Com certeza. É joelho no chão. Sim. Então eu preciso estar rodeado de referências, sim, para isso, né? Sim, sim, então, sim. Eu acredito que o maior desafio é isso, né? O estudo. E eu acredito que o estudo também, ele transforma. Então, sempre estude, sempre conquiste novos locais, nunca pare de estudar. Seja a Bíblia, que a gente tem que estar sempre ali, sim, afinando o conhecimento, como também na sua carreira profissional. O estudo, ele te liberta. Sim. E Deus, ele vai sempre dar. Nós que somos cristãos, a gente já tem a inteligência acima do normal, porque o Espírito, sim, Santo é como se fosse, não sei se eu posso, sim, falar isso, pastora. Pode. Desculpe aqui a minha liberdade para falar isso, mas eu acredito que o Espírito Santo é como um chat GPT. Ele sabe de todas as coisas, ele tem todas as coisas, fonte da criatividade. Onisciente, onipresente, exatamente, e onipotente. Então, do mesmo jeito que a gente fala com o chat GPT, que chega lá e fala um prompt, você tem o Espírito Santo disponível para você falar com ele.
ele tá aqui com a gente. Você chega até ele. E pra orientar, exatamente. Né? Então a gente é mais inteligente do que qualquer outro, entendeu? É só pedir o Espírito Santo para ele te abençoar, te iluminar, clarear a sua mente. Tem a galera do Enem agora. Sim. Eu lembro que quando eu fazia o Enem, eu orava, né? Então, assim, eu ainda oro, mas eu orava para que Deus ele me desse sabedoria e estudar o conhecimento necessário para aquele exame. Porque não adiantava eu estudar o mundo inteiro. Porque no final, na minha profissão, que é arquiteto, eu não vou precisar de determinados conhecimentos. Então eu falava, Deus, me ilumina, Espírito Santo me ilumina para que eu estude o conhecimento que vai ser necessário para cair nessa prova. E eu era específico. Agora eu não vou me recordar se era a prova de 2017 ou 2016, o exame, mas eu falava assim, Deus, eu preciso estudar o que vai cair no exame do Enem de 2016. Não é o de 2017, não é o de 2026, 2025, não é o de 2013, é o de 2017 que eu vou fazer a prova. Então eu faço a prova pela primeira vez, eu passo na UFES pela primeira vez, no curso que eu queria. Eu tinha essa dúvida, né? Se era engenharia civil, se era arquitetura. Só que aí Deus, ele me dá eu costumo um gostinho antes, né? No Instituto Federal de Sergipe. Eu sou formado como técnico em edificações. E ali eu vi que realmente o que eu queria fazer era arquitetura. Não era a parte da estrutura, de fato. Então, eu vou para o curso de arquitetura. Deus me abençoa lá. Terminei, foi maravilhoso. Tem os desafios, que a gente sabe que tem os desafios, eles fazem parte para que você consiga alcançar uma etapa muito maior depois. É o processo, ele faz parte, entendeu? Ele é aquele momento que te molda, né? Que te prepara. Você nunca imagina o desafio que vai chegar depois. E esse desafio você só consegue porque Deus, naquele momento, te preparou no micro, né? Naquele desafio menorzinho que você foi superando, ele foi te colocando no local melhor e aí você vai crescendo conforme os desafios. Ô, Joseph, a Davi atrás das malhadas. Exatamente, pastora. Foi preparado para poder chegar e vencer o gigante Golias. Ser um rei de Hebron e um rei de Jerusalém. Se ele fosse direto pro gigante, ele seria esmagado. Então, nunca reclame dos desafios. Os desafios, eles fazem parte para que você consiga cumprir um objetivo muito maior. E eles te preparam. É como a própria... São as armaduras, né? Que você vai ganhando ao longo da vida. Então, faz parte. É o processo. Crescer dói. Gente, quando a gente chega ao mundo, a gente já chega chorando. E aí a palavra diz que no mundo tereis aflições. Então, se você não está conseguindo assimilar o que está na Bíblia, alguma coisa está errada com você. Porque ele já diz, no mundo tereis aflições. E o que faz você é lidar com essas aflições. Elas fazem parte da nossa vida, do dia a dia, né? São decisões, né, que nós temos que tomar, né? Exatamente. E as decisões, elas geram consequências e faz parte do processo. Joseph, foi um prazer estar com você aqui na nossa programação. Espero que você venha mais vezes, né? Mesmo depois dessa apresentação que termina agora dia 30, não é isso? Isso, dia 30 de novembro. Aproveita, porque é o que eles costumam dizer aqui no finalzinho e enche de gente. Então, tiveram já muitos momentos que não teve vaga de estacionamento dentro do Casacô, que eles tiveram que fechar o portão, porque já passaram 40 mil pessoas. Porque a gente só fecha dia de segunda, né? Então sempre das 4 horas até as 10 horas da noite passa muita gente. E agora no finalzinho é que tem sempre a galera que não viu no início, aí vem a galera que também quer rever ou já sente saudade porque o ambiente vai ser desmontado logo após. Então é muita gente. Então, que maravilha. Eu espero poder ir lá antes do final. O convite já está feito, inclusive. Obrigada. Pastor Jorge, mostra o Insta do Joseph. Mostra aí pra gente. Isso, tá aí. Você pode segui-lo, você pode entrar em contato com ele, né? Que ele vai estar com certeza tirando suas dúvidas aí. Inclusive tem uns pedacinhos já do ambiente. Então, para quem não tem a oportunidade de ir, porque mora em alguma outra cidade, outro estado, aí vocês conseguem ver um pouquinho do ambiente e poder vivenciar essa experiência que, querendo ou não, foi algo que Deus tocou e aconteceu. Que maravilha. Pastor Jorge, o Insta da nossa igreja, Louvor para Cristo, né? Está aí, você também pode estar entrando em contato, nós vamos interagir com você. Tem o Insta também da Pastora Jo, tá aí, o Insta da Pastora Jo, você pode também entrar em contato junto
com a gente e vamos estar atendendo você. Tem também o da Converte TV, você também pode estar entrando em contato, que o pastor Jorge Eduardo vai estar interagindo com você. No demais, nós vamos ficando por aqui, agradecendo muito a Joseph por estar junto conosco, né, que deixou o programa cheio de luz, né, cheio da presença do Senhor, né, e vamos terminando dizendo que o Senhor leve muita graça, muita paz e muita luz ao seu coração. Que Deus abençoe você.